40 anos atrás, o Cavaleiro Pálido chocou o mundo com sua sombria história de faroeste e o lendário pregador da vingança. Mas, nos bastidores, os atores vivenciaram tragédias não menos dramáticas do que as da tela. Alguns morreram jovens devido ao vício. Em drogas, outros faleceram silenciosamente em acidentes inesperados e outros ainda alcançaram um sucesso maior do que poderiam imaginar. Vamos dar uma olhada no destino surpreendente deles em 2025. Você não vai acreditar no que realmente aconteceu. John Russell como Stockburn. Aos 64 anos, John Lawrence Russell interpretou Stockburn em Rutter's Rider 1985. Um xerife implacável, frio e sem emoção que aterroriza a cidade. Este papel sinistro tornou-se o marco final em sua carreira cinematográfica, transformando o homem alto e de rosto severo em uma figura inesquecível do gênero faroeste. Poucas pessoas sabem, no entanto, que por trás do brilho da tela se esconde uma vida sombria e trágica. John Russell nasceu em 3 de janeiro de 1921 em Los Angeles, Califórnia. Embora tenha sido um verdadeiro herói, homenageado por sua bravura em Guadalcanal, sua vida privada nunca encontrou paz. Ele foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento durou mais de 20 anos antes de terminar em fiasco, deixando 3 filhos. Para crescer em meio à dor de um lar desfeito. Seu segundo casamento durou menos de 1 ano, destruído por diferenças irreconciliáveis. Após cada divórcio, Russell mergulhou cada vez mais no álcool e nas drogas. Vícios que o devastaram física e mentalmente. Ele foi preso diversas vezes por dirigir embriagado, tornando-se uma sombra do que era antes um vilão nas telas e um homem autodestrutivo na vida real. Essas tragédias minaram sua saúde, transformando-o de um homem forte em uma pessoa fraca e destruída. Em 19 de janeiro de 1991, John Russell faleceu em Los Angeles de enfisema, resultado devastador de décadas de tabagismo intenso. Ele faleceu aos 70 anos, deixando um modesto patrimônio de aproximadamente US$ 500 mil em grande, parte consumido por despesas médicas e um divórcio contencioso. Foi sepultado no cemitério militar de Westwood ao lado de seus companheiros de guerra. Richard Dysart, como Coy Lee Hood. Richard Alan Dysart interpretou Coy Lee Hood em O Cavaleiro Pálido, 1985, um magnata da mineração implacável, amor. Personificação da ganância e da destruição aos 56 anos. O personagem não era apenas um vilão, mas também um símbolo do álcool, poder corrupto, e a atuação arrepiante de Dysart causou repulsa e fascínio no público. O papel marcou o auge do final da carreira, ressaltando a profundidade de um ator conhecido por papéis coadjuvantes, mas que sempre deixou sua marca. Richard Dysart nasceu em 30 de março de 1929 em Boston, Massachusetts. À primeira vista, ele parecia um artista tranquilo e gentil, mas sua vida pessoal era repleta de tragédias. Casou-se 3 vezes, mas seus 2 primeiros casamentos fracassaram. As mulheres com quem ele jurou compartilhar a vida acabaram falecendo uma a uma, deixando um vazio que jamais poderia ser preenchido. Solidão tornou-se uma sombra que o perseguia por toda parte, pois apesar da fama e da carreira ilustre, ele nunca conheceu o sentimento de uma família completa. A dor era ainda maior quando ele não tinha filhos biológicos e só podia ajudar a criar os filhos de sua terceira esposa, a artista Catherine Jacoby. A dor constante de casamentos fracassados o deixava em constante estado de tensão, uma alma frágil atormentada por uma sensação de abandono. Ao mesmo tempo, Dysart lutava com outras lutas internas, ele se opôs abertamente. A Guerra do Vietnã,
uma postura ousada e arriscada que alienou muitos de seus produtores e colaboradores. Sua carreira antes estável foi prejudicada por seu compromisso com a paz. Ele perdeu vários papéis por se manifestar sobre o que estava acontecendo. Por trás da fama que conquistou com um Emmy por seu papel em Ellie a Law, ele suportou anos de rejeição e profundo desespero. Essas lutas, somadas aos vícios de fumar e beber, afetaram seriamente sua saúde. O câncer acabou se tornando sua sentença de morte, deixando-o em uma longa e dolorosa batalha com seu próprio corpo. Em 5 de abril de 2015, Richard Dysart faleceu em sua casa em Santa Mônica, Califórnia, após uma longa e dolorosa batalha contra o câncer aos 86 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões, uma quantia modesta, considerando sua dedicação à arte ao longo da vida. Ele morreu nos braços de sua terceira esposa, deixando para trás um legado silencioso de realizações artísticas e tragédias pessoais para sempre interligadas. Michael Moriarty como Hull Barrett. Aos 44 anos, Michael Moriarty interpretou Hull Barrett no filme Pale Rider, 1985, um mineiro gentil mas persistente que ousou desafiar a opressão para proteger sua cidade e alcançar um vislumbre de esperança. O papel marcou uma virada em sua carreira com o público, observando o forte contraste entre sua aparência frágil e seu espírito indomável. 1. Personagem que refletia em grande parte a vida conturbada de Moriarty. Michael Moriarty nasceu em 5 de abril de 1941 em Detroit, Michigan. Cresceu em uma família estável. Seu pai era cirurgião e sua mãe, uma mulher tranquila e compreensiva que desejava o sucesso do filho. No entanto, o casamento foi a ferida mais profunda em sua vida. Moriarty casou-se 3 vezes em busca de estabilidade, mas todos os casamentos terminaram em fracasso. O álcool e a raiva descontrolada envenenaram seus relacionamentos, afastando as mulheres que um dia o amaram, deixando apenas amargura. Ele perdeu não apenas a felicidade conjugal, mas também a guarda dos filhos que cresceram longe do pai, que um dia admiraram. Cada divórcio o mergulhava no isolamento e na autopiedade, trazendo consigo uma dor que nenhuma punição conseguia apagar. O alcoolismo destruiu não apenas sua família, mas também sua carreira. No início da década de 1990, no auge da Babalai fama, como Ben Stone em Law Order, o alcoolismo o desestabilizou. Colegas se lembravam de sua fala arrastada nos 7 olhos vidrados e dificuldade frequente para memorizar falas. A situação culminou quando ele atacou publicamente a procuradora-geral Janet Reno, acusando-a de tentar censurar a televisão americana. Ele transformou sua luta contra a censura em uma cruzada pessoal, resultando em sua demissão do programa que lhe trouxe fama. O vencedor do Tony Emmy e Globo de Ouro é agora lembrado mais por seu comportamento errático do que por seu talento, uma atitude que chocou e entristeceu o público. Michael Moriarty completa hoje 84 anos. Ele escapou dos holofotes para viver uma vida tranquila no Canadá, que ele chama de exílio político, longe da agitação de sua terra natal. Seu patrimônio líquido é de apenas cerca de US 3 milhões, uma quantia modesta em comparação com sua carreira, outrora ilustre, que abrangeu atuação jazz e livros. Carrie Snodgrass como Sarah Wheeler. Aos 40 anos, Caroline Louise Carrie Snodgrass estrelou A Gangue do Ouro, Pálido, 1985 como Sarah Wheeler, uma mulher forte, porém ferida, que luta contra as dificuldades da vida nas minas e o anseio por liberdade,
Seu papel se tornou o cerne emocional do filme, no qual o público pôde ver tanto ternura quanto resiliência inabalável. Ela não é apenas uma personagem de filme, mas também um reflexo das tragédias reais de Snodgrass, uma estrela outrora brilhante que lentamente caiu no esquecimento. Carrie Snodgrass nasceu em 27 de outubro de 1945 em Park Ridge, Illinois. Parecia que ela estava à beira de um golpe de sorte, quando conheceu o lendário músico Neil Young, mas a tragédia começou ali mesmo. Em 1972, ela deu à luz um filho, Zack, que nasceu com paralisia cerebral. A jovem mãe assumiu o fardo de cuidar do filho durante a tempestade da fama de Neil Young. O relacionamento deles rapidamente se desfez e terminou em amargura, deixando Carrie de coração partido e deprimida por anos. Com uma família destroçada, um filho lutando contra a doença e uma alma dividida entre o dever e o desespero, foi o início de uma série interminável de tragédias. Nos anos que se seguiram, Carrie não encontrou consolo no amor. Ela começou um relacionamento com o músico Jack Nitzsche, mas a tragédia a atingiu novamente. Num acesso de ciúmes e raiva, Nitzsche invadiu sua casa, deu-lhe uma coronhada e ameaçou matá-la. O incidente chocou Hollywood, tornando Carrie um símbolo da resiliência feminina, mas também a deixou em constante medo. Casamentos e relacionamentos subsequentes foram de curta duração, deixando-a sozinha em um quarto escuro. À medida que sua carreira se recuperava, sua saúde piorava. Depressão, alcoolismo e doenças hepáticas a devastaram, gradualmente. No palco, ela continuou a interpretar personagens poderosas, mas fora dele era uma mulher destruída. Em 1º de abril de 2004, Carrie Snodgrass morreu de insuficiência cardíaca em Los Angeles, aos 58 anos, enquanto aguardava um transplante de fígado. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era de apenas cerca de US$ 1 milhão, um valor modesto considerando sua ilustre carreira. Chris Penn, como Josh LaHood. Christopher Shannon. Penn interpreta Josh LaHood, o filho rebelde e impetuoso de um magnata da mineração em Pale Rider 1985 aos 20 anos. Seu papel revelou sua impulsividade e agressividade, mas também o talento natural de um jovem ator ávido por provar seu valor. Esse papel serviu de trampolim para Penn em uma série de sucessos de bilheteria na década de 1980, onde foi considerado um dos jovens talentos mais promissores de Hollywood. Chris Penn nasceu em 10 de outubro de 1965 em Los Angeles, Califórnia, em uma família com rica tradição artística. Seu pai, Leo Penn, era diretor. Sua mãe, Eileen Ryan, era atriz. E seu irmão, Sean Penn, estava destinado a se tornar uma lenda do cinema. Mas enquanto Sean ascendia ao topo, Chris era atormentado por comparações, insegurança e ciúmes. Na adolescência, ele se voltou para as drogas e o álcool, vícios que rapidamente consumiram sua vida. Ele foi preso inúmeras vezes por dirigir embriagado e porte de drogas. Essas decisões ruins arruinaram sua carreira e fecharam as portas para grandes oportunidades. Logo, o nome Chris Penn se tornou sinônimo de escândalo, não de talento, e o jovem desapareceu. Chris Penn retornou brevemente à fama na década de 1990 como o Bom Ed em Cães de Aluguel, 1992, de Quentin Tarantino. Mas esse foi seu último grande triunfo. Depois, com seu corpo devastado por doenças cardíacas e abuso de drogas, ele começou a interpretar papéis coadjuvantes em filmes menos conhecidos. Familiares se lembram dele bebendo constantemente, morando sozinho em seu apartamento em Santa Mônica, afastado de seus entes queridos. O peso de ser Penn, ofuscado por seu irmão imensamente talentoso, só aumentava seu desespero.
por trás da voz rouca e da atuação. Agressiva, havia uma alma cansada, desesperada por reconhecimento, mas atolada no vício e na doença. Em 24 de janeiro de 2006, Chris Penn foi encontrado morto em sua casa em Santa Mônica com o coração dilatado, resultado de anos de abuso de drogas e álcool. Ele tinha apenas 40 anos. Seu patrimônio líquido era de apenas US 1,5 milhão, uma quantia irrisória comparada à fama que desfrutava. Muitos dos maiores nomes de Hollywood compareceram ao seu funeral, mas só restou a tristeza por um talento que se foi cedo demais. Sidney Penny, como Megan Wheeler. Sidney Penny nasceu em 7 de agosto de 1971 em Nashville, Tennessee. Aos 14 anos, interpretou Megan Wheeler no filme O Cavaleiro Pálido, 1985. O papel lhe rendeu um Young Artist Award, mas também a deixou solitária e dividida entre o mundo profissional do cinema e uma infância frustrada. Longos dias de filmagem, a atenção constante da mídia e as expectativas do público mergulharam Penny em períodos de depressão. Ela passou a infância em Chatsworth, Califórnia, onde aos 3 anos de idade revelou seu talento, cantando em um dos programas de seu pai. Crescer em um ambiente de entretenimento expôs Penny a uma enorme pressão. Ela teve que se adaptar aos holofotes, aprendendo a sorrir e, ao mesmo tempo, a esconder sua solidão. Seus primeiros papéis na televisão, como Fearless, 1979 e The Thornbirds, 1983, lhe renderam prêmios, mas também imenso sofrimento emocional. Ela sofreu períodos de depressão, sentindo-se presa entre a fama precoce e a liberdade roubada da infância, e passou muitas noites tendo a escuridão e o medo como companheiros. Já adulta, casou-se com o produtor Robert Powers em 1995 e teve um filho. No entanto, as pressões do trabalho e sua agenda lotada frequentemente desgastavam o casamento, levando a breves separações para recuperar o equilíbrio emocional da insegurança na infância, as dificuldades na carreira e na vida pessoal. Todos esses desafios moldaram sua resiliência e força que poucas pessoas realmente reconhecem. Sidney Penny, 54, agora mora em Wilmington, Carolina do Norte, onde continua sua carreira de atriz e produtora. Seu patrimônio líquido é estimado em US 2 milhões. Sua história prova que é possível conciliar carreira, família e desafios pessoais no glamour de Hollywood. Fran Ryan como Ma Blankenship. Fran Ryan interpretou a dona de casa durona, porém gentil, Ma Blankenship, em O Cavaleiro Amarelo, 1985 aos 69 anos. Com seu exterior robusto, voz rouca e olhar severo, ela criou uma personagem modesta, porém poderosa, que ajudou a retratar a força do Velho Oeste diante da adversidade. Foi uma de suas últimas atuações, memoráveis no cinema depois de décadas interpretando discretamente mulheres duronas, porém compassivas. Fran Ryan nasceu em 29 de novembro de 1916 em Los Angeles, Califórnia. Sua vida pessoal entanto, foi marcada por uma tragédia quase inimaginável. Em 1949, casou-se com Walter Kenneth Wayne, um homem que ela acreditava que finalmente lhe traria consolo após anos de solidão. Mas em janeiro de 1951, seu marido morreu em um acidente de avião, deixando-a grávida e dando à luz um filho. Apenas 3 meses depois, o destino voltou a atacar em 1950. E 3, quando ela encontrou um novo amor com Howard Schaefer, e o horror se repetiu. Poucos meses após o casamento, ele também morreu em um acidente de avião. Os destroços do avião ficaram enterrados por 15 anos antes de serem recuperados e seu corpo nunca foi encontrado.
Essa dupla perda fez da juventude de Fran uma jornada dolorosa na qual a felicidade se esvaiu rápido demais, deixando feridas que nunca cicatrizaram. Em 15 de janeiro de 2000, Fran Ryan faleceu em Burbank, Califórnia, aos 83 anos. Ela faleceu após muitos anos de solidão, deixando apenas as memórias de uma carreira de mais de 50 anos e um modesto patrimônio líquido de aproximadamente US$1 milhão. Ela é lembrada não por sua riqueza ou fama, mas pela força com que superou perdas inimagináveis. Jeffrey Weissman, de Teddy Conway. Aos 27 anos, Jeffrey Weissman estrelou Rock and Bone 1985 como Teddy Conway, filho do Homem-Aranha, um jovem ingênuo, mas determinado que lutava por justiça. Embora tenha sido um papel pequeno, representou um marco significativo, abrindo caminho para suas aparições posteriores em grandes filmes, particularmente na franquia De Volta para o Futuro, onde ficou conhecido como George McFly, no segundo e terceiro filmes Jeffrey. Weissman nasceu em 2 de outubro de 1958 em Palo Alto, Califórnia. Sua carreira não correu bem, pois o que deveria ter sido seu momento culminante em De Volta para o Futuro se transformou em um fardo persistente. Assumir o papel de Crispin Glover significou anos de pressão. Ele foi forçado a usar próteses pesadas para se parecer com outra pessoa, filmado de cabeça para baixo ou movido para trás para que os espectadores não percebessem a mudança. O público se lembrava do personagem, mas quase esquecia seu nome verdadeiro. Nos bastidores, Weissman ouvia rumores de que era apenas um dublê, não um ator de verdade. A constante rejeição de seu talento e identidade deixou profundas cicatrizes psicológicas, transformando a fama em um fardo em vez de uma alegria. Hoje, aos 67 anos, Jeffrey Weissman se aposentou da vida pública para se dedicar ao ensino de atuação e à criação da família, com a esposa e os 2 filhos. Seu patrimônio líquido é estimado em apenas US$1 milhão, uma quantia modesta, considerando os filmes clássicos em que atuou. Mas talvez o mais tocante seja o fato de ele não perseguir mais a fama perdida. Em vez disso, ele passou os últimos anos de sua vida passando suas experiências para uma geração mais jovem, na esperança de curar a dor de ter sido deixado para trás e provar que mesmo na escuridão ele podia encontrar sua própria luz. Charles Hallahan como McGill. Aos 42 anos, Charles John Hallahan estrelou Rudders and Bone 1985 como McGill, um mineiro corajoso que desafiou a opressão brutal. Sua constituição física musculosa e olhar determinado o ajudaram a interpretar um personagem simples, porém poderoso, deixando uma impressão profunda, apesar de seu papel como coadjuvante. Àquela altura, ele já havia se estabelecido em Hollywood, mas a turbulência em sua vida pessoal estava lentamente corroendo sua saúde e seu espírito. Charles Hallahan nasceu em 29 de julho de 1943, na Filadélfia, Pensilvânia. Aparentemente, era um ator dedicado, respeitado pelos colegas, mas fora dos palcos, sua vida era marcada pelo alcoolismo. Casou-se 2 vezes, mas ambos os casamentos terminaram em divórcio e amargura. Sua primeira esposa o abandonou após 4 anos de noites de bebedeira e oscilações de humor. Sua segunda esposa tentou manter a família unida, mas acabou sucumbindo ao seu hábito persistente de beber. As festas e as garrafas de vinho vazias não só destruíram a confiança e o aconchego da família, mas mais importante, sua saúde. O álcool deu lugar a um problema cardíaco que ele tentou ignorar até que se tornou sua sentença de morte. Por trás de sua aparência poderosa e de ombros largos escondia-se uma alma cansada, dividida entre sua paixão pela atuação e os demônios silenciosos de sua vida pessoal. Em 25 de novembro de 1997,
Charles Hallahan, morreu repentinamente de um ataque cardíaco em Los Angeles, aos 54 anos. Seu patrimônio líquido era de aproximadamente US 800 mil. Uma quantia modesta, considerando uma vida dedicada ao teatro e à tela. Ele e Amsi foi enterrado em Cove Harbor, Irlanda, onde as ondas ainda ecoam a despedida do artista condenado. Embora não tenha sido um astro, de público seus papéis como McGill em Rocks and Bone e como Norris em The Thing provam que às vezes papéis coadjuvantes podem ser tão memoráveis quanto o próprio homem. Billy Drago como delegado. Mather. Billy Drago apareceu no filme O Cavaleiro Pálido 1985, aos 40 anos como Delegado Mather, um policial desconfiado e fraco. Mesmo em um papel coadjuvante, Drago perturbava o público com seu olhar. Penetrante e rosto magro. Características que se tornaram sua marca registrada, frequentemente o rendendo a papéis de vilão sinistros. Sua atuação no filme de Clint Eastwood abriu caminho para projetos maiores, sendo o mais famoso o papel do assassino Frank Nitti em Os Intocáveis. 1987, que lhe rendeu fama mundial. Billy Drago nasceu em 30 de novembro de 1945 em Hugoton, Kansas. Sua infância foi difícil, marcada pela pobreza e pela alienação na juventude. Ele tentou o jornalismo e depois o rádio para sobreviver antes de encontrar o caminho da atuação. Mas ao chegar a Hollywood, Drago enfrentou outras sombras sombrias. A pressão de interpretar o vilão combinada com o caos da vida nos bastidores o levou ao abuso de drogas. Prisões por tráfico de drogas prejudicaram sua carreira e destruíram seu espírito, fazendo com que seu comportamento frio na tela refletisse a turbulência de sua vida real. Seu casamento com a atriz Silvana Gallardo já foi considerado pacífico, mas após a morte dela em 2012, Drago caiu em profunda depressão e sofreu com a solidão pelo resto da vida. Em 24 de junho de 2019, Billy Drago morreu em Los Angeles aos 73 anos devido a complicações de um derrame. Seu patrimônio líquido é estimado em apenas US 1,5 milhão, uma quantia irrisória para uma carreira de décadas. No entanto, há algum consolo em seu legado, papéis de vilões inesquecíveis de Frank Nitti em Os Intocáveis ao demoníaco Barbas. Em Charmed, papéis que simultaneamente aterrorizaram e cativaram o público. Apesar de toda a tragédia, perdas e luta pela sobrevivência. O elenco de O Cavaleiro Pálido, 1985, nos deixou com uma mistura de emoção, triunfo e desespero. 40 anos se passaram, mas eles ainda vivem na memória do público. Você acredita que o destino trágico deles faz parte da maldição que assombra este filme lendário? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para que possamos descobrir mais histórias tocantes escondidas por trás do glamour de Hollywood. Doug McGrath como Spider Conway. Aos 50 anos, Doug McGrath estrelou o filme Leme e Osso, 1985, como Spider Conway. Um mineiro corajoso e imprudente, tão determinado e corajoso que estava disposto a se sacrificar pela justiça. O papel era pequeno, mas profundamente realista. Como o próprio McGrath havia passado por dificuldades na vida real, essas experiências adicionaram profundidade à sua atuação. Foi também sua última colaboração com Clint Eastwood, após sua participação em uma série de filmes clássicos. Doug McGrath nasceu em 13 de abril de 1935, em Sydney, Nova Escócia, Canadá. Sua infância não foi fácil, pois sua família lutou contra a pobreza durante os difíceis anos do pós-guerra.
Crescendo em uma pequena cidade onde o frio do inverno castigava, as casas havia pouco carvão para aquecer e muitas vezes nada na mesa. O jovem Doug assumiu vários trabalhos braçais para ajudar os pais a sobreviverem, desde carregar e descarregar no cais até ajudar na serraria. Esses anos difíceis incutiram nele um profundo sentimento de inferioridade, uma sensação de ter sido deixado para trás pelos colegas. Mesmo após ganhar reconhecimento como ator, no filme A Estrada da Vida, de 1970, as lembranças de sua infância difícil o assombravam, deixando-o com constantes preocupações financeiras e incertezas. Essa sombra silenciosa tornou sua vida uma luta constante contra o medo da pobreza. Em 2025, Doug McGrath completa 90 anos. Ele escolheu uma vida simples, longe dos holofotes de Hollywood, vivendo discretamente com um patrimônio líquido estimado em apenas US$ 500 mil após décadas de atuação. A imagem que deixou na mente dos espectadores não foi a de riqueza, mas a de um artista, comum, leal a personagens comuns da classe trabalhadora. Talvez o detalhe mais tocante tenha sido sua perseverança, sua firmeza, após uma vida inteira lutando contra a pobreza.